Olá, hoje o ICTSI o convida, ele vem em um formato diferente. E para participar dessa conversa com a gente, nós convidamos o Fábio Brito, diretor comercial, responsável pela área de portos e logísticas na corretora de seguros Wills Corporate, para falar com a gente sobre seguros de transporte. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Priscila, um prazer enorme estar aqui com vocês. Fábio, falar de segurança sempre foi essencial e um ponto muito importante quando falamos sobre transporte de cargas. Que tipos de seguros existem hoje no Brasil, reunidos nas carteiras de transportes que asseguram a cobertura de riscos? Priscila, a carteira de transportes, de seguros de transportes, é uma carteira bastante ampla. Ela ampara todos os modais existentes de transportes, tanto para viagens nacionais e internacionais, quanto para transportadores ou embarcadores. Perfeito. E quais são os seguros hoje mais contratados no Brasil? Priscila, apesar do crescimento de outros modais no Brasil, sabemos que a maior parte da riqueza brasileira ainda é transportada em nossas estradas por caminhões. Então, os seguros mais comuns no Brasil são seguros relacionados a esse tipo de transporte, sendo eles o seguro RC-TRC, né, que é o seguro de responsabilidade civil do transportador de carga, do transportador rodoviário de carga, e o segundo deles é o RC-FDC, que é o seguro de responsabilidade civil facultativo por desvio de carga. O primeiro deles é um seguro, o RC-TRC, é um seguro de contratação obrigatória hoje no Brasil, e o segundo deles, como o nome diz, é um seguro de contratação facultativa, tá? Normalmente, esses são seguros que são contratados de forma conjunta pelas empresas. Fábio, hoje a gente sabe que os prejuízos causados por ocorrência de roubos de carga no Brasil, eles são bem expressivos. Quais são os dados mais recentes do setor e de que forma as seguradoras elas lidam com essa realidade? Priscila, de fato, os números ainda são bem altos, embora estejam caindo gradativamente aí nos últimos anos, né, por conta de uma proteção maior, de uma preparação maior por parte das empresas. Mas dados da Associação Nacional de Transporte Rodoviário e Logística, dados de maio desse ano, apontam que as cifras por roubo de carga, elas ultrapassam ainda R$1 bilhão. Então, de fato, um número que chama bastante atenção, né, Priscila? E é um número que faz com que as seguradoras elas sejam cada vez mais cautelosas, né, e demandem realmente informações de qualidade, né, dos seus clientes, das empresas aí interessadas em adquirir os seguros. Você mencionou que as seguradoras elas são bem criteriosas quanto à análise e à precificação desses riscos. Quais são as características levadas em consideração na hora de realizar esse orçamento? Excelente pergunta, Priscila. E a gama de informações, né, essas características que você se refere, elas podem variar muito de empresa para empresa, de operação para operação. Se estamos falando aí de um transportador ou de um embarcador, tá? Então, de fato, são informações bastante amplas. Localidade é apenas um dos fatores que são considerados pelas seguradoras ao precificar os seguros. É por esse motivo que nós não podemos afirmar que seguros nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, apenas pela localização, são mais elevados que em outros estados. Existem outros fatores que precisam ser analisados, cada risco é um risco, para que possa se precificar cada um deles da maneira correta. Existem hoje no mercado questionários técnicos que ajudam as empresas a organizar e a direcionar as informações que são de fato necessárias para se realizar essa análise. Mas, de novo, independente de questionários, eu acho que é de suma importância que a empresa reúna informações completas sobre a sua operação, né? Não se atenham apenas aos questionários. Procurem, de uma forma organizada e didática, espelhar aos parceiros, às seguradoras, a sua operação por completo, né? Quais são
quais são os drivers da sua operação, quais são os tipos de carga transportada, como é que essas cargas elas são precificadas, existe alguma sazonalidade, todos esses são fatores, né? Não só esses, mas apenas para citar alguns, são fatores aí que realmente são importantes e que precisam ser comunicados de uma forma organizada e clara para as seguradoras. Perfeito, Fábio. E olhando para as empresas, quais são as melhores práticas que elas podem implementar para mitigar esses riscos e para que elas obtenham eficientes resultados? Excelente pergunta, Priscila. E eu acho que muito relevante aqui para a nossa discussão. Bom, a primeira prática que eu vejo, que eu julgo fundamental nesse trabalho, é realmente o planejamento, né? Então, as empresas elas precisam dedicar tempo, dedicar esforços para se fazer um trabalho bem organizado e de levantamento de boas informações sobre a operação, sobre os seus riscos e, consequentemente, resultem aí na boa colocação de seguros. Então, planejamento, sem dúvidas, é um ponto aí fundamental. Uma outra prática, Priscila, super válida, que as empresas também assumem aí como prática, é a criação de comitês de gestão de risco e seguros. E quando eu falo comitês, eu não menciono apenas aqueles profissionais que são especialistas em seguros, mas eu menciono também aqueles profissionais que são conhecedores profundos da operação da empresa. Tá? Então, normalmente são grupos multidisciplinares, né, de pessoas de diferentes departamentos, de diferentes áreas da empresa, né, que visam junto criar esse conhecimento total da operação e seus riscos. Então, esse também é uma prática super interessante. Por último, Priscila, não menos importante, é realmente a seleção de parceiros, né? Então, as empresas, elas hoje precisam buscar parceiros que tenham um conhecimento e uma experiência sólida em seguros, que tenham relacionamento com o mercado segurador e que tenham estratégias claras de colocação desses riscos, né, no mercado. Perfeito, Fábio. Ótimos esclarecimentos. Quero te agradecer por participar e estar aqui conosco tendo essa conversa, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre seguros de transporte de carga. Muito obrigada pela sua participação. Priscila, eu que agradeço pelo convite. Uma honra para mim estar aqui com vocês e tratar de um assunto tão relevante no dia a dia das companhias, que é o seu transporte. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima, Fábio. Tchau, tchau.